tudo bom? Então, hoje, como eu tinha falado lá no Instagram, eu vou ensinar um pouquinho pra vocês como vocês podem estar aumentando o olho e como vocês podem estar diminuindo. Como assim? Pra quem tem um olho muito pequeno, que tem o côncavo muito fundo, então certos tipos de maquiagem não vai favorecer tanto. Então, teve a Tainá do Facebook, pediu algumas dicas sobre olhos profundos lá no grupo de aliadas pra maquiagem. E teve outra amiga minha que estuda junto comigo, só que no Brasil. E aí ela perguntou, Cá, me dá algumas dicas pra olhos pequenos. Então, nessa maquiagem aqui, eu não fiz nenhum dos dois olhos. Eu tô com a simples base, eu delineei a sobrancelha, tô com rímel. Vamos lá. Em cada olho eu vou fazer como você aumentar e como você diminuir. Então vamos lá começar. Eu vou primeiro aplicar uma base, um Jumbo da NYX, porque ele, além de fixar mais a sombra, ele vai vivenciar mais a sombra, ele vai deixar a sombra mais forte. Porque toda sombra ela é produzida para uma base branca. Então eu vou usar esse aqui da NYX. Aplico na minha pálpebra móvel. Por que eu não passo além da pálpebra móvel? Porque ela vai ficar muito mais difícil para você poder estar esfumando a sombra. Então não passem. Passem apenas na pálpebra móvel, onde você não vai fazer nenhum esfumado e você vai apenas depositar a sombra. Primeira dica. Quando você tem um olho muito pequeno e o côncavo muito fundo, você vai fazer, por exemplo, aqui é o meu côncavo. Se eu tivesse o côncavo muito fundo ou a minha pálpebra muito pequena, eu vou fazer uma marcação além do meu côncavo. Para quê? Para dar aquela ilusão de profundidade. Então eu venho com um pincelzinho fofo, numa sombra marrom para poder marcar a sombra marrom e marco além do meu côncavo. Ó. Não tem problema se passar e já faz o puxadinho. Outra dica. Se você tem um olho muito pequeno, no canto externo, você faz esse puxado um pouco mais perto da sua sobrancelha. Isso vai dar a ilusão que o seu olho é bem maior. Aplicou só um pouco nessa parte externa. Por quê? Outra dica. Se eu tenho um olho muito pequeno, então eu vou evitar sombras escuras nessa parte média e no canto interno. Por quê? Porque sombras escuras ela vai fazer com que o seu olho reduza. E você não vai querer isso, você vai querer aumentar daquela ilusão que o seu olho é bem maior. Então, eu só vou aplicar a sombra, ó, só até aqui. E um pouco além daqui, eu vou dar uma leve esfumada. Mas o chamativo dessa maquiagem vai ser toda a pálpebra chamativa, dando aquela... Oh, eu consigo ver muito mais a sombra clara do que a sombra escura. Então, isso vai fazer com que teu olho cresça. E agora, eu vou estar usando uma sombra dourada pra estar depositando na parte mediana do meu olho. Gente, e vocês dão só batidinhas pra sombra tá podendo fixar. Sombra aplicada, eu vou dar mais um zoom, pra vocês verem. Cadê que tinha mais espaço no cartão? Então, voltando às dicas. Falamos sobre não puxar a sombra escura tanto para o meio da pálpebra. Falamos, evitem sombras escuras no meio da pálpebra, porque tudo isso vai fazer o seu olho
ficar menor. Se você quer aumentar o seu olho, então ilumine, não faça com que tudo esteja tão escuro, porque isso vai abrir o seu olho. Voltando. Eu apliquei a sombra preta aqui e agora eu vou dar uma leve esfumada. Não vou trazer ela muito pro meio, porque eu não quero que meu olho fique pequeno, eu quero que ele fique grande. E agora, com um pincel de esfumar, eu vou dar uma esfumada nessa parte de cima. Eu venho com marrom também e vou dar uma esfumada, porque a gente não quer nada marcado. Eu tenho um pincelzinho pequenininho que eu gosto muito dele pra esfumar. Então, vem e esfuma. Agora, meninas, mais um truque. Já que eu quero esse olho mais fundo, eu vou novamente com preto e vou dar uma marcação de leve no meu côncavo não no meu côncavo, acima do meu côncavo, pra fazer aquele olho agora da moda, que tá bem marcado, só que como você tem olho pequeno, você vai acima do seu côncavo e dá aquela marcação. Aqui, ó, você tira o excesso. Vem com marrom e dá uma esfumada aqui, ó. Nosso olho está quase pronto. Uma sombra mais clara e vou dar uma iluminada aqui. Eu tenho tipo uma pérolazinha, uma sombra pérola e vou dar uma iluminada. Também aqui embaixo. Dica agora, bem importante. Na minha linha d'água, o que eu vou fazer? Não vou usar lápis preto, porque lápis preto vai diminuir o olho. Vou usar um lápis bege. Se você tiver um lápis bege, um lápis nude, que é o que eu tenho, se você tiver um lápis branco, todos vão dar um efeito bem legal. Eu venho com a sombra preta de novo, com um pincelzinho assim chanfrado, e vou dar uma esfumada na parte de baixo. Agora vocês voltem na mesma sombra dourada que vocês usaram e a gente vai utilizar aqui. Com o mesmo pincel, vem, ó. A gente vai usar o delineador. Esse aqui também tá bem sujo. Eu vou usar esse aqui, que eu tenho, ele é da Rimmel. E ele é bem legal. Vou usar ele. Com um pincelzinho assim. Com um pincelzinho assim. Eu vou estar delineando. Outra dica. Não façam um delineado tão grosso. Que é pra ele não tá tapando o brilho que você deu no olhar, viu? Pronto, tá vendo? Finalizado o delineador, eu vou usar Rimmel. Esse aqui é o meu da Colossal. Ele tá acabando, mas ele é muito bom, então eu vou continuar usando. Até acabar. Muitas camadas.
A maquiagem pro seu olho ficar mais aberta está terminada.